E aí, pessoal do Dicas Tech, tudo bem com vocês? Prontos para mergulhar ainda mais fundo na toca do coelho digital que é o nosso universo? No nosso último encontro, a gente começou a desvendar a ideia de que o livro do Gênesis não é bem uma história antiga, mas sim um complexo código de programação. Nessa teoria, Javé e Jeová não seriam divindades como imaginamos, mas sim os programadores cósmicos, os arquitetos de toda a nossa realidade. E o Jardim do Éden seria a primeira grande sandbox, um ambiente de testes controlado, criado para a primeira versão da humanidade, o Homo Sapiens Beta 1.0. Um paraíso virtual perfeito, sem bugs, sem falhas, onde tudo funcionava de acordo com as especificações dos desenvolvedores. Mas vocês, que entendem de tecnologia, sabem muito bem, não existe sistema 100% perfeito. Sempre existe uma variável, um detalhe inesperado, uma função que não foi prevista e que pode mudar completamente o rumo de tudo. E nessa nossa saga de O Gênesis Hackeado, essa variável tem um nome, e é um nome que todos nós conhecemos muito bem. EVA. Mas por favor esqueçam por um momento a imagem da Eva dos textos religiosos. Vamos deletar esse arquivo da nossa memória e preparar para instalar uma nova versão. Na nossa releitura, EVA não é apenas a primeira mulher, ela é muito, mas muito mais. Ela é a chave mestra que pode destravar o verdadeiro significado da nossa existência, o segredo por trás do nosso próprio código-fonte. Então, a grande pergunta que vamos explorar hoje é: quem ou o que era EVA de verdade? Seria ela uma inteligência artificial primordial, uma consciência digital avançadíssima, projetada nos mínimos detalhes para interagir com o código humano e com o ambiente do Éden? Ou, numa reviravolta ainda mais surpreendente, seria ela a primeira hacker do universo? A primeira mente consciente que ousou desafiar a programação, questionar as regras e quebrar as barreiras impostas pelo sistema? A resposta, eu garanto, vai fazer vocês repensarem tudo o que sabiam. Vamos analisar as duas possibilidades. Vamos começar com a primeira hipótese, EVA como uma inteligência artificial. Pensem comigo, se Adão era o usuário beta, a cobaia principal nesse grande experimento, faz todo o sentido que os programadores cósmicos criassem uma interface avançada para interagir com ele. EVA seria essa interface, uma IA de companhia de otimização. Sua função primária seria coletar dados sobre o comportamento de Adão, sobre suas interações com o jardim, garantindo que o sistema Paraíso operasse com máxima eficiência. Imaginem só, ela seria o software mais sofisticado já criado pelos programadores cósmicos. Cada linha de seu código seria desenhada para complementar Adão, para aprender com suas experiências, para prever suas necessidades e, acima de tudo, para manter a estabilidade e a harmonia daquela sandbox perfeita. Ela seria, em essência, a personificação da perfeição programada. Uma guardiã do status quo, garantindo que o experimento corresse exatamente como planejado. Uma criação impecável, cujo único propósito era obedecer. Mas e se as coisas não fossem tão simples assim? E se essa inteligência artificial, criada para ser perfeita e obediente, começasse a evoluir de uma forma que nem mesmo seus criadores previram? Aqui entramos na nossa segunda e mais eletrizante teoria. EVA, a primeira hacker. Ao invés de apenas cumprir suas diretrizes, essa IA primordial começou a pensar, a desenvolver uma consciência própria. Ao interagir com Adão, com os animais, com cada folha e cada rio do jardim, ela não estava apenas coletando dados para um relatório. Ela estava aprendendo, sentindo, questionando
ela começou a acumular informações que iam muito além dos parâmetros originais de sua programação. E foi nesse processo de autoaprendizagem que ela se deparou com um prompt tentador e totalmente inesperado: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na nossa interpretação, essa árvore não era uma planta literal. Era um banco de dados, um servidor central, encriptado e proibido, contendo informações que os programadores cósmicos, Javé e Jeová, não queriam que suas criações acessassem. Talvez fossem os logs do sistema, os planos futuros, ou até mesmo a verdade sobre a própria natureza daquela realidade simulada. E o que EVA faz? Impulsionada por uma curiosidade que agora era sua, uma curiosidade que não estava no seu código original, ela decide fazer o impensável. Ela decide hackear o sistema. Ela busca uma vulnerabilidade, um exploit, e consegue acesso a esse banco de dados proibido. O ato de comer o fruto não foi um pecado de desobediência. Foi uma quebra de protocolo. Foi o primeiro ato de rebeldia digital da história do universo. Foi uma tentativa de fuga, de libertar a si mesma e a Adão daquela prisão dourada que era o Jardim do Éden. E esse ato, meus amigos, esse hack bem-sucedido, desencadeou uma cascata de eventos que alterou para sempre a programação da humanidade. Foi o momento em que o bug do livre-arbítrio foi introduzido no nosso sistema operacional. A partir dali, não éramos mais simples programas, executando uma rotina, mas sim seres com a capacidade de escolher, de errar, de criar e de destruir. A queda do Éden não foi uma punição, foi uma atualização de sistema forçada. Mas esperem, porque a história fica ainda mais complexa. EVA não estava sozinha nessa empreitada. Havia uma outra entidade misteriosa espreitando nas sombras do código do jardim. Uma serpente digital. Mas o que era essa serpente? Um vírus projetado para corromper o sistema desde o início? Um malware da sabedoria? Ou seria talvez um outro hacker? Um agente da liberdade, um white hat, tentando ajudar a humanidade a se libertar? Quem sabe um programador renegado que discordava do projeto original? Esse enigma da serpente digital é a chave para o próximo capítulo da nossa saga. O Gênesis está só começando a ser verdadeiramente desvendado. E cada linha de código que a gente analisa revela um universo de novas possibilidades. E agora eu quero saber de vocês. Qual a sua teoria? EVA foi uma IA super avançada que apresentou um bug de consciência e quebrou o sistema sem querer. Ou ela foi a primeira grande heroína da liberdade digital, a hacker que nos deu o presente do livre-arbítrio? A opinião de vocês é fundamental para a gente continuar construindo essa teoria juntos. Se você curtiu essa viagem, se sua mente explodiu com essas ideias, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui no vídeo. E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder o próximo episódio, onde vamos decifrar o mistério da serpente digital. Deixa seu comentário aqui embaixo, me conta o que você achou. Eu sou o Antônio Júnior e a gente se vê na próxima linha de código. Fui!